das telas. Só que Jesus está falando que o perfeito louvor vem deles. E aí, irmão? Aleluia! O perfeito vem deles. Porque uma coisa, eles estão por aqui sendo incentivados para fazer para Jesus. E eles vêm e fazem. Glória a Deus! O Senhor recebe. Porque eles não se envergonharam do Mestre. Essas são as crianças do reino. E o Senhor fala: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos chegar ao momento da palavra. Deixa o nosso missionário que vai estar com essa responsabilidade. Que nessa noite você possa recordar sua esposa, né? A missionária Maria Eduarda vai estar orando e intercedendo por isso. Que você fique atento àquilo que o Senhor tem para falar. Amém? Vamos interceder pela vida do servo do Senhor, amém? Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, nessa noite, Senhor Jesus, mais uma vez nós colocamos aqui a vida do teu servo nas suas mãos. Sabemos que o Senhor Jesus o escolheu para estar trazendo a sua palavra revelada à sua igreja essa noite. E nós, ó Deus querido, queremos estar com os corações abertos e ouvidos atentos à sua voz. Senhor Jesus, toma a vida do Ian, Deus, nas suas mãos. Nós sabemos que o Senhor Jesus o escolheu e já revelou a ele a sua palavra. Por isso que o Senhor possa retirar toda a timidez e trazer ousadia, amor e equilíbrio que venha do Senhor. Jesus, que ele possa ser totalmente usado aqui pelo Senhor, que ele diminua e que o Senhor Jesus cresça na vida dele. Que ele fale, ó Deus querido, aquilo que vem do seu coração. E que nosso coração, ó Deus, seja uma terra boa para ouvir a sua palavra e dar frutos. Que o Senhor Jesus possa repreender todo o mal contra a vida dele. Que o Senhor Jesus possa tomar, ó Deus, os seus projetos, sonhos. Que o Senhor Jesus possa realizar a sua vontade sobre a sua igreja e sobre nós nessa noite. Sabemos, ó Deus querido, que necessitamos de Ti. Então que o Senhor Jesus possa vir, ó Deus, por meio da sua palavra e trazer aquilo que lhe apraz. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que nenhum mal possa roubar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Cumprimento a igreja com a paz ao Senhor Jesus, amém. Honra e glória seja dada ao nosso Deus. Sou grato a Deus pela vida de cada irmão. Sou grato a Deus pelo privilégio de estar mais um dia na casa dele para louvar e bendizer o nome dele, amém. Sem perca de tempo, você que trouxe a sua Bíblia, aleluia.
Abra ela no livro de 1 Timóteo. Honra e glória seja dada ao nosso Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Aleluias. Grato a Deus pela vida do apóstolo, da pastora Marlene e dos pastores, pelo privilégio e a oportunidade. Tenha certeza, igreja, que desde o início do culto o Espírito Santo ele está aqui. Na palavra inicial, nos louvores, nas oportunidades, ele manifestou. Mas eu creio que grandes coisas ainda ele tem para fazer através da palavra. Então que neste momento se desconecte, desliga de todas as coisas deste mundo. Deixa a preocupação no altar do Senhor. Se algum irmão te cutucar, fale com ele depois do culto, a gente conversa. Porque agora não é o Rian que está falando, mas é o Espírito Santo de Deus que fala com a igreja. E Deus vai alertar que quando o Espírito Santo de Deus ele está falando, temos que dar ouvido. Porque através dessa palavra queremos sair daqui curados, libertos e salvos pelo nome do Senhor. Amém? 1 Timóteo, capítulo de número 1. Iremos ler através do versículo 3. Amém? A palavra de Deus ela vai dizer assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém? Somente até aqui. Pode assentar, glorificando e aplaudindo a glória do Senhor. Aleluia. Aleluias. Eu quero ler um outro versículo que está no livro de Marcos, para introduzir a mensagem. Não precisa dos irmãos abrirem. No livro de Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 14, o tema vai dizer o jovem lunático. E a palavra eu vou ler a partir do 19 e introduzo para os irmãos. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntando ao pai dele quanto tempo que ele sucede isso. E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Glória a Deus, aleluia. Esses dois capítulos e versículos ao qual nós lemos tem conexões muito fortes, e Deus ele colocou no meu coração essas palavras, e eu quero expressar para a igreja nessa noite. Perceba que em 1 Timóteo, quando nós vamos ler, ele é uma carta de Paulo escrevendo na prisão para Timóteo, a qual ele tinha como seu filho na fé, que pastoreava a igreja em Éfeso. E Paulo vai começar dizendo para ele que havia muitos, trazendo para minhas palavras, que
que havia muitos naqueles dias que tentava pregar ou ensinar coisas que seria para o bem de si próprio, e mudava a palavra e não havia conserto, não havia arrependimento. Porém, o apóstolo Paulo vai alertar Timóteo para ele permanecer no amor verdadeiro. E ele vai dizer para ele que o fim de todo mandamento é o amor, a qual ele é gerado através de um coração puro e de uma fé não fingida. Nessa noite nós iremos entender um pouco o que é uma fé não fingida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, através do livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 14, ela vai relatar acerca de um jovem, a qual desde a sua infância ele era possesso por um espírito mudo. E esse espírito, de todas as formas, ele tentava matar esse jovem. A palavra de Deus vai relatar que esse jovem, quando esse espírito tomava ele era lançado no fogo, era lançado na água, ele era jogado no chão e espumava. Mas o espírito mudo não conseguiu tirar a vida desse jovem, porque um dia haveria um que chegaria naquela cidade, a qual lá atrás o profeta Isaías já falava que virá um filho do homem que libertará o seu povo do pecado. E morreria por essa nação. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, descendo do monte, ele vai chegar ali naquele lugar e vai ter uma multidão. Porém, os seus discípulos, eles já estavam ali antes de Jesus chegar. E quando Jesus chega, ele vai perguntar para os seus discípulos o que está acontecendo, que confusão é essa. E o pai daquele jovem chega até o Senhor e fala: o meu filho desde a infância está possesso por um espírito mudo, e os teus servos, os teus discípulos não conseguiram o libertar. Perceba, igreja, que os 12 discípulos do Senhor andavam lado a lado com Cristo. Era 24 horas respirando a presença do Senhor e os seus ensinamentos. Porém, mesmo assim, eles não tiveram a capacidade de orar e libertar a vida daquele jovem. E não é diferente nos dias de hoje, a qual o apóstolo Paulo ele vai expressar de certa forma que homens estão pregando no templo apenas para se satisfazer e trazer bens para si mesmo. O arrependimento não era mais pregado. O verdadeiro amor nem se lembrava mais. O que adianta eu vir na igreja terça, quinta e domingo e mesmo assim não conhecer Deus verdadeiramente? A palavra do Senhor vai dizer que muitos perecem por a falta do conhecimento. Achamos que vir na igreja é apenas louvar, ou voltar em mistério e sair da porta para fora. Mas amanhã continua a mesma coisa. O pecado ele continua escondido lá dentro. Não tem arrependimento mais. O mundo se misturou com os cristãos. E o inimigo ele tem andado no meio da igreja enganando o povo dele. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus que na vida do Senhor Jesus haveria muitos que iriam dizer que é Jesus. Eles estariam no monte e chamariam o povo para subir lá falando que Deus estava lá. Porém ele manda nos ter vigilância, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Temos que entender nessa noite que nós temos uma raiz da criação. Nós somos criados e gerados pelo nosso Deus. Então entenda nessa noite que a nossa alma, antes de ser gerada, ela já conhecia o Criador. Então de alguma forma, um dia
dia ela vai ansiar por esse Criador. E eu tenho certeza que na vida daquele jovem não era diferente. Ele não conseguia entender no seu pai também o porquê de acontecer aquelas coisas. Porém o Senhor Jesus, ele chegou naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele foi claro em dizer que o fim de todos os mandamentos é o amor. Porque o nosso Senhor Jesus, ele é o verdadeiro amor. O nosso Deus, amor, nós servirmos, é a forma mais realista e concreta do que é amar e ser amado. Entenda que eu e você não somos merecedores de nada. Certa feita estávamos numa maçã do pecado, mas o verdadeiro amor nos encontrou. O verdadeiro amor nos resgatou e começou a escrever uma nova história. E chegou um dia na vida daquele menino para que a história dele fosse mudada. A fé não fingida. Entenda que a fé, o Senhor Jesus, ele vai relatar que é algo que agora nós não conseguimos ver, não conseguimos tocar, mas confiamos e esperamos que vai acontecer. Porém a fé, ela não vai ser aperfeiçoada de uma forma que tenhamos que adorar o Senhor de uma sincera ou perfeita adoração. Mas entenda nessa noite que a fé não fingida é quando nós reconhecemos, como aquele pai reconheceu: Deus, Senhor Jesus, eu sou incrédulo, meu Pai, eu não consigo confiar, mas me ajuda na minha incredulidade. A fé não fingida não é chegar aqui na frente e dizer que eu sou perfeito. Tenta mostrar para o próximo que eu não tenho erro, porque isso não vai adiantar de nada. A palavra de Deus, ela vai dizer que não há um justo sequer nessa terra. Porém, ela também vai dizer que a graça do Senhor, ela te basta. E quando essa graça, ela superabunda, o pecado, ele tem que bater em retirada. Toda enfermidade, todo espírito maligno que há anos tenta apossar sua vida, ele tem que sair. Porque o Deus da cura, ele chegou. E ele chegou na vida desse menino. A palavra do Senhor Jesus, ela vai relatar certa feita sobre Gideão. Todos conhecem a história. A palavra de Deus, ela vai dizer que pela desobediência, pela infidelidade do povo de Israel, o Senhor Jesus vai entregar ele na mão dos inimigos deles. E aí os midianitas, eles começam a roubar, a saquear, a matar todo o povo de Israel e tudo que tinha de suprimento naquela época. E devemos entender que a fúria do nosso Deus, ela é acarretada desde lá, quando o Senhor livrou o povo da terra do Egito e levantou Moisés, e Moisés morreu. E ali ele levantou o outro servo dele, Josué, e o povo alcançou a terra prometida. Porém, o Senhor Jesus os libertou, os livrou. Dia e noite descia o maná do céu. Mesmo assim, quando Moisés, quando Josué morreu, eles não conseguiam olhar para o céu e ver que o Deus Criador agora os libertou e os salvou. Era simplesmente tudo o que eles precisavam. Mas eles tinham a necessidade de ter um guiador, um libertador de forma física, terrena, para que pudéssemos, através desse libertador, o
aproximar de Deus. E Josué, quando ele morre, novamente eles vão buscar a quem adorar, a quem servir. E eles começam a servir a Deus Baal, começam novamente a levantar estátuas para servir. E a ira de Deus, ela vai se levantar, e este povo é entregue na mão dos seus inimigos. Porém, novamente Deus vai levantar um libertador para aquele povo. A palavra de Deus vai dizer que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Temos que entender que malhar o trigo no lagar naquela época não era a forma mais correta, porque não era uma forma mais trabalhosa. A forma correta era chamada sudieira, que ele subia alto do monte e ali ele jogava esse trigo, e como ventava muito, toda a palha o vento levava e o trigo pesado ficava. Porém, do alto do monte os inimigos conseguiam ver e ali tomar. Então Gideão, a sua pouca fé e com ousadia, ele vai tomar esse trigo e levar para um lagar, que era um lugar escondido, que era um lugar a qual, se os irmãos estudarem, vai dizer que é um lugar que é cavado, um lugar que tem parede, e ali só consegue estar e ver quem está naquele lugar. Então Gideão estava sozinho, Gideão estava com a sua pouca fé, mas ele estava tentando, de certa forma, guardar um pouco daquele trigo. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele vai enviar o seu anjo e vai dizer para ele: varão valoroso, irei te levantar para libertar o meu povo. Perceba que o anjo do Senhor encontrou Gideão no lugar qual ninguém conseguia ver. Porém, ele não precisou mostrar sua fé ou a sua esperança para muitos. Na atitude da sua pouca fé, ele foi para um lugar escondido. Porém, nos olhos de Deus, ninguém fica escondido. Tenha certeza nessa noite que Deus, ele te vê. E quando você se sente sozinho, malhando trigo no lagar e ninguém está vendo o seu esforço, Deus manda o anjo para dizer: varão valoroso, varão valoroso. A fé não fingida, irmão. Eu não preciso mostrar para o pastor que eu faço. Eu não preciso mostrar para os irmãos que eu creio. Eu preciso apenas reconhecer na minha incredulidade, na minha pequenez, eu sou dependente do Senhor. Eu confio em Ti, ó Pai. Eu sei que o Senhor é libertador. Ele está aqui. Como eu amo esse Deus. Como eu amo esse Deus. Se certa feita pararmos para pensar da onde Ele nos tirou, talvez todos os dias nós tentaríamos ser um servo, um adorador, um filho de Deus melhor. Quantos laços de morte Ele já nos livrou. Quantas vezes queríamos tirar a nossa vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele veio na madrugada e disse: filho, ainda há esperança. Talvez a vida daquele jovem, muitos já falavam ali: não vai dar em nada, agora é só a morte. Porém, nós servimos a um Deus que venceu a morte. Nós servimos a um Deus que fala que si mesmo que esteja morto, se creres, viverá. Nós servimos a um Deus que você pode estar no fundo do poço, até o dia que Ele voltar. Ele é o nosso advogado. E sendo o nosso advogado, a cada amanhecer é uma nova oportunidade de reconhecer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele.
fé não fingida. Aquele pai talvez ele nem conhecia ou ouviu falar em Jesus. Talvez ele só ouviu falar poucas vezes. Porém, entenda, igreja, que o nosso Senhor, Ele se apresenta para nós muito antes da nossa existência. Então, quando Ele chega em nossas vidas, nós reconhecemos o nosso Pai. Porque Ele é o único pastor que larga as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Ele foi atrás daquele menino. Entenda que treva nenhuma, demônio algum, potestade nenhuma será maior do que o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer que ele vai perguntar para o pai daquele menino se ele queria que o libertasse. E ele vai dizer: Pai, eu quero, Senhor, a minha incredulidade me ajuda, mas liberta o meu filho. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele vai ordenar para que o Espírito mudo saísse da vida daquele menino. E a palavra de Deus, ela diz que esse Espírito, ele sai. Porém, quando ele sai, o menino cai como morto. Isso aqui é muito forte. Entenda, quando nós somos, de certa feita, temos um encontro com Cristo, somos batizados na água, batizados pelo fogo do seu Espírito, o velho homem ele morre. Porém, é necessário ser firme e vigilante para que o primeiro amor ele não se afaste. Porque quando nós encontramos com Cristo, entenda que quando vivíamos lá fora, eram milhares e milhares de demônios, de potestades que estavam em nossas vidas, que guiavam os nossos passos, que guiavam os nossos prazeres. Porém, quando nós reconhecemos e aceitamos, não aceitamos porque nós não temos esse direito, mas abrimos a porta para que Ele possa entrar e sermos um com Ele, o velho homem morre, as vontades antigas morrem, o riante morre, ninguém te conhece mais, porém Deus te chama pelo nome. Aleluia. E para muitos aquele menino estava como morto, mas o Senhor ele pega na mão daquele menino e ele revive novamente. Quando estávamos jogados lá fora, teve um dia que o Senhor pegou nas nossas mãos. E no dia que Ele pegou as nossas mãos, até hoje Ele não soltou. Por muitas vezes nós queremos sim soltar da mão dele, pela nossa incredulidade, pela nossa falta de confiança e fé no nosso Senhor. Porém, a graça é um favor imerecido. E o nosso Deus, com sua graça, com o seu amor verdadeiro, Ele continua segurando em nossas mãos. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele é um dos maiores exemplos de uma fé que não é firmada do que ele consegue ver ou na sua situação presente. Porque a maior parte da sua vida ele passou na prisão. Porém, todas essas cartas, a maioria delas, como nós lemos, foi escrita na prisão. Mas entenda que o lugar que eu estou hoje, que a minha situação que eu estou hoje, ela não limita o poder de Deus na minha vida. A cela que o apóstolo Paulo estava não limitava o amor de Deus na vida dele. Porque a presença do Senhor, ela não é sobre as quatro paredes. Eu estou neste culto aqui, sinto a presença aqui, e quando chega lá fora acabou, não. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Seja em casa, seja na rua,
seja na prisão, aonde for, Ele está. E Ele é tudo o que nós precisamos. Estamos correndo todos os dias pela necessidade de sobreviver nessa terra. Temos que trabalhar, sonhamos em conquistar muitas coisas. Mas será que o nosso maior sonho é morar e estar a eternidade ao lado de Cristo? Porque se isso não for o primeiro em nossas vidas, igrejas, entenda, estamos com um propósito errado em nosso coração. O apóstolo Paulo, ele não se entristeceu, mesmo sabendo que o dia da sua morte chegaria e que passaria o resto da sua vida na prisão, porque ele sabia que quando a morte viesse, seria o começo. Porque ele vai dizer: aquele que procura a vida perderá, mas aquele que perde por amor de mim achará. Entenda, igreja, que ele morreu por nós. A mesma forma que aquele menino, ele não tinha mais uma esperança, ou apenas o seu pai, na sua pouca fé, ainda insistia que alguém poderia o libertar. E Jesus chegou, Jesus libertou, Jesus mudou a história daquele servo. Nessa noite nós temos que entender que a fé não fingida, ela é a realidade do que nós somos: pecador, imundo, pó. Porém, como foi com o filho pródigo, e quando ele volta para a casa do pai, e o pai estava o esperando na varanda, e ele vai dizer: pai, me coloca para trabalhar com os teus servos, eu só quero ficar aqui. E o pai dele vai dizer: não, traz a melhor roupa, traz sapato novo, prepara um banquete, porque ele terá festa. O meu filho amado voltou. E quando um filho amado volta para a presença do pai, há tudo novo. A vestimenta é nova, a armadura é nova, a fé e a esperança é renovada em Deus. Como o nosso Deus é soberano, igreja. Essa palavra, ela é a forma mais viva e eficaz de entendermos, prosseguirmos e entendermos a soberania do nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer que o verbo se fez carne. Será que nós temos noção do que é isso? É como se essa Bíblia, que agora é física, aos nossos olhos se transformasse em um homem. Cada palavra sendo lançada aqui na frente e formando um homem. Ele era a palavra viva do mundo desta terra. E ele ainda é a palavra de vida eterna. Se a palavra do Senhor não for nosso alimento, nós iremos morrer. Se a palavra do Senhor não for nosso caminho, nós iremos nos perder. Os discípulos disseram: onde iremos nós? Que só tu tens a palavra de vida eterna. Igreja, nós temos que voltar ao primeiro amor. Começando de mim, começando de mim. Temos que voltar ao primeiro amor. O Senhor, Ele está à porta e Ele bate, Ele bate. Aleluia! A palavra do Senhor, ela diz que no fim dos tempos, na vinda do nosso Senhor, haveria rumores de guerras. E há quanto tempo está tendo rumores de guerras? Ela vai dizer também que havia tremores em toda a terra. País ao nosso lado está tendo tremor cada dia. Ela diria que pai mataria filho, filho mataria pai. Quantas segundas-feiras que nós não acordamos com a notícia de um filho que matou o pai? Será que nós não conseguimos entender que Ele verdadeiramente está à porta? Aleluia!
quando Ele voltar. E aqueles que ficarem para a grande tribulação, a palavra de Deus fala que ela vai dizer: em monte cai em cima de mim. O monte vai cair, mas ela não vai morrer. Vai sofrer eternamente até o dia do juízo final. Mas o nosso Deus, Ele nos induz essa palavra não para termos medo, mas para sermos vigilantes quando ainda há tempo, para buscarmos enquanto ainda podemos o encontrar. Porque haverá um dia que iremos gritar Jesus e Ele não vai responder mais. Como na vida daquele jovem, houve um dia que ainda havia esperança. E Jesus chegou e mudou a história. Temos que ser sinceros ao nosso Senhor. Ele já nos orienta o que fazer, igreja. Entra para o seu quarto, fecha a porta, olha o seu pai em secreto. O pai não te vê em secreto, ele vai te honrar. Olha Gideão, estava sozinho. Olha Davi, cuidava das ovelhas sozinho. Veio o urso, veio o leão, e pela força do Espírito ele venceu sozinho. Quando às vezes sozinho você não venceu o urso e leão, e ainda mesmo assim não conseguimos depositar a nossa vida ao nosso Deus. Mas essa noite Ele está aqui para mudar a história. Essa noite Ele está aqui para reconhecermos que somos falhos, mas a graça dele nos basta. Essa graça ela nos basta. Aonde abundou o pecado, supera, abundou a graça do nosso Deus. Como eu amo esse Deus. Como eu amo esse Deus, igreja. É muito fácil olhar, julgar, apontar. É muito fácil dizer que o irmão faz aquilo, faz isso. Mas é muito difícil olhar para a trave que são os nossos olhos. É muito difícil reconhecer o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo vai dizer que é um espírito na carne. Ele pede ao Senhor, pergunta: Pai, por que esse espírito não se afasta de mim? O Senhor Jesus não vai dizer o porquê, mas Ele vai dizer: eu posso naquele que me fortalece. E a sua graça ela me basta. De certa forma, esse Espírito me faz lembrar que eu sou dependente dele. O pecado que todo dia tenta bater na sua porta te faz lembrar que há um Deus que é um escape. Que há um Deus que é o socorro bem presente na hora da noite. Que há um Deus que mesmo que muitos não queiram dar a mão, Ele segura e fala: filho, eu estou contigo. Filho, Ele dará a esperança para a árvore cortada. Devemos voltar ao primeiro amor. O Espírito Santo de Deus, Ele está à porta e Ele bate. Ele está batendo, Ele está batendo. Mas ainda nós estamos insistindo em não abrir para que Ele possa entrar. Nos acostumamos com este mundo. Nos acostumamos com a imundície que o diabo tem plantado nas casas. É filho que não respeita mais pai e mãe. É casamento que não tem mais intimidade. É briga dia e noite. Será que não conseguimos entender que o propósito do diabo é esse? Matar, roubar e destruir. Porque a família é a herança de Cristo. Mas nessa noite o nosso Deus, Ele veio aqui para quebrar toda a maldição. Porque Ele é o verdadeiro amor. Mesmo de certa feita alguém diz para você: ei, não faz porque não vai valer a pena. Ei, eu te digo ao contrário: ser fiel até o último dia, porque vai valer a pena. Vai valer a pena ser caluniado por Ele. Vai valer a pena ser chamado de bobo por Ele. Vai valer a pena renunciar aos prazeres dessa carne por amor a Cristo. Como eu amo esse Deus. Talvez a maioria dos irmãos que não conhecem a minha história nem sabe de onde Ele me tirou. É muito fácil ver eu louvando, ver eu pregando, mas só Deus sabe, a minha família, da onde Ele me tirou. Talvez vocês olhando para mim e imaginem que um dia
Eu já usei muita droga. Talvez vocês olhando para mim nem imaginam que a minha vida, a qual eu não encontrava paz em casa, eu tentava encontrar nos bares, nas redes, na bebida, na droga. É muito fácil olhar hoje e dizer que é santo. Mas só eu e você sabemos da onde Deus nos tirou. E essa marca, todos os dias, ela está em nós. Para nos lembrar que somos dependentes dele. Para nos lembrar que mesmo que o mundo nos aponta, ele diz: vem a mim, filho amado. Vinde a mim, filho amado. Precioso. Você é precioso para Cristo. Você é preciosa para Cristo. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Como eu amo esse Deus. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés. Felizmente a hora ela não colabora, mas em tudo dai graças. Aleluia. Como eu amo esse Deus, igreja.